Olá, tudo bem? Aqui é a Gisele do canal Mamãe Te Ajuda e hoje eu tô aqui para falar sobre mentiras que contam pra gente durante o processo de descoberta do autismo. Eu já escutei muitas, até hoje ainda escuto algumas e eu acredito que provavelmente você também já escutou algumas assim. Então, vamos lá? Bora, vem comigo. Gravando. Uma das principais mentiras que a gente escuta sobre o autismo é que ele é uma doença. Só que essa é uma mentira que acredito que é mais por falta de informação mesmo. Muita gente ainda coloca o autismo numa classificação de doença. Quando falo gente, falo pessoas, né, do dia a dia, da sua rotina. Os pais de autistas costumam se bater bastante com gente que tem ainda essa visão, né, tem ainda essa linha de raciocínio. Inclusive, fiz um vídeo sobre isso, é, vou deixar aí para vocês verem depois, caso vocês tenham interesse, tá? Mas não é uma doença. O autismo, ele é uma alteração neurológica, que significa que aquela criança ou aquele adulto, que sim, existem autistas adultos, eles não conseguem ver o mundo da mesma forma que os neurotípicos. Então, eles vão ver o mundo de uma outra forma, e talvez eles não tenham o mesmo raciocínio dos neurotípicos, algumas dificuldades de entender sarcasmo, ironia. Então, é só uma alteração, uma outra forma de aprender o mundo. Isso não significa que é uma coisa, o ruim ou impossível de atravessar, né? Impossível de seguir em frente. Mas é uma alteração. E chamar isso de doença é muito cruel, porque se você chama isso de doença, está dizendo então que todo mundo tem que pensar igual, que todo mundo tem que agir igual, que as pessoas não podem ser diferentes em nada. Se você coloca o diferente dentro sempre de um rótulo de doença, então a gente tem um problema, porque é, você ter uma visão diferente do mundo não pode te transformar em alguém doente. E, em seguido disso, é claro, vem a outra mentira, que é coladinha nessa, que é a de, não se preocupa, logo ele vai ser curado. Então, se não é uma doença, não tem cura. A criança vai continuar sendo autista do início ao fim da vida dela. Não tem jeito, gente. Um autista vai permanecer sendo autista para sempre, não tem cura. Eu acredito que essa mentira, né, ela não é por maldade também, assim como a primeira também não é falta de informação. E talvez até uma certa ideia de caridade. Tipo, falar assim, não se preocupa, logo seu filho vai estar bom. Não se preocupa, ele vai ser curado, isso não vai mais existir. Eu sei que para quem fala, parece gentil, mas para quem escuta, não é tão assim, gente. Você dizer para um pai de autista, para uma mãe de autista, que o filho deles logo vai ser curado, você está dizendo que essa criança, que essa pessoinha tem um problema que não permite que ela siga em sociedade, na vida. Você está dizendo que para que essa criança cresça bem, ela precisa de uma cura. E isso soa muito cruel para quem é pai ou mãe de autista. Porque entra dentro de uma questão de capacitismo. É meio que você dizer que para que essa criança seja capaz, ela precisa ser curada, entendeu? Para quem ouve, não é tão legal. Então, agora que vocês já sabem que não pode nem, que não é muito adequado nem falar que o autismo é uma doença e que também não é legal falar sobre essa questão de que o filho precisa ser curado. Agora vem a outra mentira. Essa
Eu fico bem triste quando escuto. A culpa é da mãe ou do pai? Ai, 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 ai. Escutei bastante, viu? Quando uma criança apresenta características diferentes dentro de uma família, é muito comum as pessoas julgarem a forma como os pais estão criando essas crianças. Muito comum. Ah, é muito mimo. Isso é porque você faz tudo o que ele quer. Ou pior, ah, deve ter sido na gravidez, né? Você trabalhava muito, ou você não trabalhava nada, você se esforçava demais, ou você se esforçava de menos, você comeu tal coisa, ou você deixou de comer tal coisa, você abusou de tal coisa, Gente, meu Deus, como é triste as pessoas colocarem a culpa sempre nos pais. No início, houve muito julgamento. Depois, as coisas acalmaram porque começou a ser mais entendido, foi explicado. Houve muito debate sobre o assunto. E é claro, o conhecimento salva, né? Então, quando houve mais conhecimento, também houve menos julgamento. Mas eu vou falar para vocês que dói, viu? Dói. Dói alguém chegar em você e dizer que a culpa do seu filho ter comportamentos estranhos, diferentes, comportamentos que as pessoas não estão acostumadas, que a culpa é sua. Que você. É meio como dizer, você fez um filho que deu errado. Você errou na mão, errou na fórmula. A culpa é sua. Nossa, é muito triste. Mas assim, mães e pais, a culpa não é de vocês, tá? Não, nem os médicos têm ainda completa certeza das causas do autismo. Isso ainda é uma coisa que está sendo estudada há muito tempo e provavelmente é hereditário. É o que mais próximo se chegou até hoje, né? Dos motivos do autismo, uma questão hereditária, que não necessariamente as pessoas apresentam, nem todo mundo. Às vezes você tem o gene lá dentro, mas não apresentou nenhuma alteração. Só que aí o seu filho vai e apresenta todas. Entendeu? O autismo, ele ainda está sendo muito analisado, porque ele começou a ser pesquisado de forma mais ampla não faz muito tempo, né? Então, a ciência ainda vai levar bastante tempo para ver todas as possibilidades, todos os detalhes e talvez bater um martelo em relação a alguma informação. Até lá, a gente convive com aquilo que a gente tem de, de, de concreto, né? E o que a gente tem é que muito possivelmente é hereditário, mas isso não significa que você, mãe ou você, pai, fez algo errado, tá? Não põe isso na sua cabeça, não. Você não tem como adivinhar. Você não tem como saber. Então, não se culpe por algo que não é sua culpa, ok? Bom, vamos para a próxima mentira. Autistas são todos iguais. Ai, se fosse simples assim, eu aposto que os médicos que fazem todas as avaliações, os neurologistas que fazem as avaliações, ficariam tão mais tranquilos. Não é verdade. O diagnóstico do autismo é feito em várias avaliações. Várias. É preciso, muitas vezes, que uma equipe toda avalie a criança antes de determinar que existe sim um risco para o autismo. Por que é tão complexo? Porque os autistas não são iguais. Existem algumas características que sim levantam o alerta, mas não são. As crianças não têm todas as características ao mesmo tempo. Às vezes elas não têm, elas têm uma só, às vezes elas têm todas, às vezes elas
não tem nenhuma daquelas e tem uma outra diferente. Então, é muito complexo essa avaliação justamente por isso, porque eles não são iguais. Não tem uma característica assim que você fala assim, não, aquele com certeza é autista porque ele tem essa característica. Eles têm a gama de variações entre eles é muito grande. E como eu falei, existem alguns sinais de alerta que normalmente levam os pais a procurar ajuda. Mas não são todas as crianças que vão ter os mesmos sinais de alerta. Isso é muito complexo. Então, não, eles não são todos iguais. Aliás, pelo contrário, muitas vezes eles são tão diferentes entre si, que não dá nem para fazer um mesmo plano de apoio para todos. Você tem que estudar aquela criança, analisar quais são os pontos dela que precisam de ajuda e para cada criança tem um programa de tratamento diferente. Porque eles não são iguais. É muito louco isso. Eu acho uma das coisas mais interessantes no estudo do autismo é que justamente como eles conseguem variar dentro de sintomas possíveis. É muito interessante, realmente. E agora vamos para a nossa última mentira, pelo menos as que eu anotei mais assim, né? Que são mais gritantes. Devem ter outras por aí, mas uma das mais gritantes são essas. E essa eu quero socar a cara de quem fala. Ainda bem que, pra mim, diretamente nunca falaram, mas já vi algumas vezes na internet. E, gente, pelo amor de Deus, aí é ignorância demais. Colocar a culpa nas vacinas. Me dá até preguiça de falar sobre esse assunto. Pelo que eu fiquei sabendo, pelo que eu pesquisei, parece que esse debate sobre as vacinas começou por conta de um médico que falou abobrinha na internet e a abobrinha se espalhou. E como, de alguma forma bizarra, o ser humano tem mais tendência a acreditar naquilo que não faz nenhum sentido do que naquilo que está mais do que comprovado, as pessoas começaram a acreditar que as vacinas davam autismo. Gente, se eu acabei de falar, as pessoas elas, é realmente falta de conhecimento e muita tendência a ir atrás da informação errada. Se o autismo não é uma doença, ela não pode ser adquirida. Você já nasce com ela. Então não tem vacina no planeta que cause autismo, gente. Não tem, não tem. Pelo amor de Deus, se alguém falar isso pra você, corrija essa pessoa na hora, tá? O autismo não é adquirido, não é uma doença. Então, não tem como você pegar com uma vacina. Eita, nós, gente, por favor, né? Por favor, aí é o ápice da ignorância. As vacinas, elas estão aí para nos ajudar, para nos salvar. Elas existem para prevenir doenças muito sérias. Porque hoje a gente trata a catapora, por exemplo, uma doencinha de criança. Mas a catapora hoje em dia só é uma doencinha de criança porque a maioria das pessoas foram vacinadas. E isso impediu que a doença pegasse força e matasse as pessoas. Agora, experimenta ficar um tempo aí sem vacinar uma galera para ver o que acontece com a doencinha de criança. A mesma coisa para o sarampo. Olha, o sarampo andou matando gente de novo. Porque, infelizmente, temos um grupo de ignorantes aí que acham que tem que deixar as crianças sem vacinação porque a vacina causa autismo. Ou porque a vacina quer matar a gente. Ou pior ainda, porque a vacina quer introduzir algo na gente para sermos espionados. Por favor, né, gente? Teoria da conspiração tem limite, tá? E o limite da teoria da conspiração é justamente aonde mexe na nossa saúde. Vamos lá, que acho que essa daí é uma das mais irritantes para mim. Essa daí, porque as demais
Eu entendo como falta de informação, as demais mentiras eu entendo como falta de informação, e eu sei que não são propositais, eu sei que elas não têm intenção de fato de magoar a gente, embora muitas vezes magoem, mas não tem intenção de fato de nos magoar. Agora, essa mentira das vacinas, ela não apenas é muito séria, como ela também mostra o quanto as pessoas estão dispostas a acreditar em qualquer coisa que diga para elas que é como se elas estivessem procurando um argumento para falar assim: não, é doença sim, e eu posso provar. Aí vai e joga no colo da vacina. Não, é doença sim, meu filho pode ser curado. É só eu nunca mais dar vacina nele. Sério, preguiça. Preguiça das pessoas assim. Não seja essa pessoa. E se você conhecer alguém que pensa assim, tenta, pelo amor de Deus, trazer essa pessoa para a luz, porque muito provavelmente a criança que estiver perto dessa pessoa vai sofrer muito feias consequências. E pior, toda a sociedade em si sofre as consequências desse grupo de pessoas irresponsáveis. Isso que me deixa mais louca ainda, porque isso pode quebrar toda uma cadeia de proteção que já vem sendo construída há tanto tempo. Mas enfim, mas é isso, gente. Essas são algumas das mentiras que eu mais escuto, que eu mais vejo por aí. Se você conhecer mais alguma que precisa muito ser desmistificada, deixa aí nos comentários. Vamos divulgar mais essas informações, vamos quebrar um pouco essas bobagens que as pessoas acreditam sobre o autismo, tá? E vamos tentar dar mais luz a esse mundo. Ele tá precisando, viu? Tá precisando bastante. E é isso. Então, qualquer coisa, vocês podem me chamar, eu estou à disposição. E logo, logo eu trago mais um vídeo para vocês com um pouquinho mais de informações relevantes a esse assunto, tá bom? É isso, gente. Agradeço muito a atenção até aqui e até o próximo vídeo. Um beijão para todos. Não esquece de curtir, não esquece de seguir, não esquece de se inscrever. E se tiver algum tema legal que você acha que eu poderia falar sobre, também deixa nos comentários, tá? Que aí a gente pode fazer um vídeo só sobre esse tema, tá certo? Então, por hoje é só. Um beijão para todo mundo, um beijão para essas crianças lindas. Tchau, tchau.